Olá, caros amigos, tudo bom? Esta semana estamos na Paraxá Devarim. E nessa Paraxá vamos relatar aqui a dignidade humana. Esse livro é do do Rav Haim Shlomovitz Rosh Shivadimir. Esta Paraxá Devarim fala da dignidade humana. Vamos começar aqui pelo hebraico. Ele, a Devarim Ashedber, Moshe, Kol Israel, Be'ever, Vahakserot, Vigi, Zahav. Essas são as palavras que Moshe falou a todo Israel no outro lado do Jordão, em Kitofel e Lavan, Haxeros e Zahav. Devarim 1:1. Vamos lá. Moshe enumerou todos os lugares onde Israel havia provocado a ira de Hashem. Portanto, ele não os mencionou pelo nome, mas somente fez uma alusão a eles para preservar a dignidade de Israel. Isso, comentário de Rashi. Gente, é muito importante nós honrarmos a dignidade de uma pessoa que está buscando Hashem. Principalmente aqui com o povo judeu, né, que estava já saindo, já saindo, tá? Já saindo. Então, muito importante isso, é muito importante, tá? Já saindo, muito importante, já saindo do Egito. É uma nação nova, recém-formada. Então, gente, achei que teve um cuidado muito grande com o povo judeu, como tem com toda a humanidade. Mas vamos falar aqui, vamos chegar. Os pecados aos quais o verso faz alusão foram de conhecimento público. Eles incluíram o episódio dos espiões enviados por Moshe, que produziram um relatório calunioso, um pecado pelo qual Israel sofreu por 40 anos, causando a morte de uma geração inteira no deserto, negando a eles o mérito de entrar em Israel. O pecado do bezerro de ouro continua a assolar Israel até os dias de hoje, mas Moshe não iria mencioná-los pelo nome. Além do mais, o propósito era de repreender Israel e induzir o povo a techuvá, mas não teria sido mais eficaz se ele tivesse especificado em cada incidente? A resposta é que Moshe sentiu que seria um constrangimento desnecessário para o povo judeu, que isso não seria permissível, mesmo com o propósito de repreensão. A dignidade de uma pessoa, gente, olha, observa isso, a dignidade de uma pessoa é sagrada, tá? E quanto mais aquele que pratica o monoteísmo, seja judeu como não judeu. Então vamos observar bem, tá? E tomar cuidado no que nós mencionamos. E Moshe cuidadosamente pesou cada palavra que iria usar, a fim de não envergonhar ou constranger tanto a comunidade como um todo, como cada indivíduo em particular, mais do que estritamente necessário. A obrigação de proteger o sentimento e a dignidade de nosso semelhante não se refere somente aos íntegros ou às pessoas mais simples, mas também aos mais baixos e grosseiros de todo o clã Israel. Rabi Elazar disse: perceba a seriedade de causar vergonha ao homem, pois Hashem abraçou a causa de Bar-Coxba, que foi humilhado e destruiu a sua casa e queimou seu templo. Na tarde de Tim 57a. Vamos lá. Gente, vamos ver quem é Bar-Coxba aqui. Bar-Coxba era um homem de caráter excepcionalmente baixo, um homem que desceu tão baixo a ponto de caluniar seu próprio povo diante do imperador romano, trazendo como resultado morte e destruição. Mas sua dignidade também era sagrada. A humilhação desse infame trouxe a Israel a perda do templo e a destruição de seu mais sagrado santuário. Gente, Bar-Coxba era muito baixo. Mas Hashem viu que ele foi humilhado, mas tão humilhado, e mesmo a humilhação dele não foi poupado o templo de Jerusalém. Para você ver como é que é a dignidade humana. Esse princípio de que não se deve viver ao próximo é mais profundo ainda. Hashem protegeu a dignidade até mesmo de um perverso como Bilã, que é considerado patriarca do mal, porque avô 5,19, era bem Leonar.
Rashi relata que a burra que repreendeu a Bilam, o Balaão, morreu imediatamente após o fato, que as pessoas não apontassem para ela dizendo: essa é a burra que repreendeu Balaão, e deixou sem palavras. A humilhação de Bilam, Balaão, e o fato de ter sido repreendido pela burra, teria permanecido caso ela fosse mantida viva, ou queria contrariar o ditado. Mas importante é a dignidade humana, e sim, ela morreu. Então, gente, você vê que a dignidade humana é muito importante. Cuidado. Considero que Gush Hashem teria sido ocorrido se a burra tivesse permanecido viva. As pessoas em todo e qualquer lugar iriam apontar como testemunho das maravilhas de Hashem. Na verdade, essa burra surpreende. Foi criada durante o crepúsculo do 6º dia da criação, mas para não envergonhar o homem, apesar de seu caráter tão baixo, ela não teve permissão de continuar viva. Veja mais detalhes no texto sobre Parashá Balak, né? Esse princípio encontra a expressão laica na lei de sanções rabínicas. Várias proibições das escrituras são deixadas de lado, quando entram em conflito com a dignidade e com o respeito humanos. Na Tad Brahot 19b, aqueles casos que não exigem que uma pessoa abandone o seu auto-respeito e a dignidade a fim de transgredir uma proibição são descritos como não há sabedoria, aconselhamento e entendimento nenhum quando se encaram a Shemish Levite 1:30. A implicação desse conceito é que a razão e a sabedoria, na verdade, deveriam ditar que a preservação de Kavod, de Aberiot, honra das criaturas mais importantes. É a despeito disso que a lei declara que a mitzvah tem precedência. O conceito de Kavod, de Aberiot, não para somente no fato de nos abstermos de insultar e degradar alguém, mas também nos diz que devemos salientar e aumentar o prestígio de uma pessoa. Vemos isso através do estudo da Gemara, Rulim 6b, que comenta o fato de Risquiarro ter destruído a cobre de cobre que Moshe havia confeccionado. Ele a destruiu, pois o povo judeu tinha começado a adorá-lo como ídolo. Um ídolo. A Gemara pergunta como poderia ser que nem Asa, nem Yoshafat, seus antecessores, destruíram antes. Afinal, ele já havia destruído outros ídolos? A Gemara responde que os antecessores de Isquiarro deixaram para ele a oportunidade dessa realização. Rashi explica que se seus antecessores não tiveram feito isso, ou seja, deixaram para ele a oportunidade de desempenhar essa tarefa, ele não teria construído uma reputação para si. Veja, Maharan que explica que Rashi e Tosafot discordam somente sobre essa. Foi uma decisão consciente por parte dos mesmos, ou o ato da providência divina. Era tão importante salientar o prestígio de risquear e dar a ele a fama duradoura que o ídolo incômodo foi deixado por gerações, mesmo ao preço da profanação do nome de Deus. Tendo aprendido a importância fundamental da dignidade humana, se torna compreensível porque a vergonha e o constrangimento são a substância da punição do Olam Rabá. A Gemara em Vamot 5b descreve a punição sofrida por Avidã, a perda de seus filhos, e o fato de não terem sido enterrados e os apuros de sua esposa. A Gemara resume esse sofrimento terrível com uma afirmação: abençoada é Kadosh Baruch que humilhou Avidã neste mundo e não no mundo vindouro. A dimensão essencial de toda a sua dor física foi a angústia da humilhação. E esta humilhação foi intensificada muitas vezes. Esta teria sido a sua punição no Olam Rabá. Nossa perplexibilidade da importância, principalmente atrelada a Kavod Beriot, devida ao fato de que nós compreendemos verdadeiramente a grandeza da estrutura de um ser humano. Se conseguíssemos reconhecer o potencial inerente ao mero mortal, nunca estimaríamos a honra que lhe é devida. Um exemplo dessa avaliação do potencial humano pode ser encontrado no Midrash, abaixo. Kigoshin Tiriu. Vocês devem ser santos. Vai criar 19:2. Yahol Kamoni Lomar Ki Kadoshani Kegushati Lemala Mi Kegushatem Reita Rak Lemaela Yahol Kamoni Talmud Lomar Rak Leshon Miuti Egulati Lemalá Migidulatem. Isso significa tão santo quanto Deus. O verso diz: pois eu sou santo, minha santidade é superior à de vocês.
e vocês serão elevados. Devarim 28:13. Isso significa que exaltado quanto Deus. Por isso a palavra rak somente é usada no texto hebraico. Isso dá a ideia de limitação. A elevação de Deus é maior do que a do homem. Vai Abrá 24:9. Essas duas afirmações comparam o potencial humano, o que diz respeito à conquista e obtenção do divino. Assim dizer, para nós, essa comparação é inconcebível. Somente Razal consegue realmente compreender a vastidão da habilidade humana, que trouxe a possibilidade de comparar ao divino, até que uma indicação fosse encontrada para distinguir entre as duas coisas. Devemos notar que Razal não fizera distinção entre as duas através do rebaixamento de sua avaliação do homem, mas sim declarando que, por maior que seja seu potencial, não chega ao potencial divino. Essa, então, é a verdadeira estrutura do ser humano, criada à sua imagem e semelhança, com a habilidade de chegar às alturas que vão além de sua concepção. Essa altura que nos obriga a ir ao extremo, quando se trata de cavô de abelha e outro. Repreensão. Ele é Devarim Arshei de Ben Moshe, eu com Israel, Beve, Airem. E Airem. Estas são as palavras que Moshe disse a todo o povo de Israel do outro lado do Jordão. Devarim 1:1. Airem, Jordão. Vamos lá, Devarim 1:1. Rashi, citando Sifri, explica que estas palavras de repreensão que Moshe usou para falar com Israel, lembrando-os dos vários pecados que eles haviam cometido durante os 40 anos vagando pelo deserto, os eventos quais ele fez alusão, foram expressos em termos fortes, com a palavra Devarim, palavras que indica em oposição a Mirá, que alude a termos mais leves, apesar de as referências serem veladas e não colocadas claramente. Por quê? Rashi explica com o propósito de salvaguardar a dignidade de Israel. A Torá nos ensina que mesmo quando a repressão tem que ser feita em termos mais fortes, a pessoa que a fará deve ter cuidado para não degradar a pessoa que a recebe. Essa repressão deve ser feita na medida do possível, de uma maneira mais leve e menos humilhante, a fim de minimizar a vergonha do pecador. Um dos muitos aspectos com relação ao cuidado necessário quando se repreende alguém é que a pessoa deve estar ciente da chance de que o ato produza efeito. Vianilat meherev iu yamit Elisha. E ele que escapar da espada de Rússia será morto pelo Elisha. Melahim, Reis, 1 Reis 19:17. Hadak, Rav Davikin e 1660-1685 explica que apesar de Elisha não ter de fato levado ninguém à morte, o profeta está se referindo a seus protestos contra Israel. Ele declara que quando Israel pecou, apesar do fato de ter sido castigado por Elisha, eles foram punidos mais severamente do que eles não tivessem repreendido. Foi por assim dizer que a espada que os matou. A repressão acompanhada da punição aumenta ainda mais a punição. Portanto, uma grande dose de descrição deve ser usada por aquele que deseja reprovar outra pessoa. Ele deve pesar as palavras, refletir se aquela advertência irá servir para que o pecador reflita e não mais o cometa. O pecado, ou seja, apesar da demonstração de vida, irá continuar a cometê-lo e, consequentemente, estará sujeito a punições ainda maiores. O outro aspecto que o morria, o que repreende, deve considerar é a possibilidade de que seu ato possa fazer com que o pecador deixe o rebanho inteiramente como resultado da repreensão. Foi por esse motivo que Yaakov esperou toda a sua vida pela oportunidade de repreender Reuven, somente quando estava em seu leito de morte. Ele sentiu que era o momento de fazê-lo. A razão que o Midrash cita é para que Reuven não abandonasse o rebanho e fosse para perto de Esav. Comentário de Rashi, Devarim 3. Aquele que admoesta deve levar isso em extrema consideração. Isso também deve ser considerado cuidadosamente pelo morria. Minha crítica irá, às vezes, levar o pecador a desespero total, a perda de qualquer esperança de reabilitação. Cuidado, gente. Ao questionar alguém, ao exortar alguém, cuidado para não debilitar e jogar mais para o pecado, para o erro. A Torahá, a admoestação, é para recuperar a pessoa. A essência da Torahá, como nós falamos, a admoestação pode ser colhida no seguinte Midrash. Rabi Shimi Belazar disse: aflição para nós todo dia, nós no dia do julgamento, aflição para nós no dia da repressão. Yosef era mais jovem das tribos, mas no entanto seus irmãos estavam impressionados e não conseguiram responder a ele. Esse que certamente será o caso de Akadosh Baruch Hu.
repreender cada um de nós de acordo com nossos atos. E aqui que Shimoni vai gastar 652. O Mignash que grande solução. A Torá Rádio Yosef, como ele repreendeu seus irmãos. Procuraremos em vão por uma palavra forte que deu crítica a seus irmãos, que eu tinha vendido como escravo. A Torá não menciona qualquer repreensão. Tudo que contamos é uma simples declaração. Eu sou Yosef, para surpresa dos seus irmãos. A explicação é que o ponto principal da Torá não é uma bronca, mas sim uma tentativa de fazer com que o outro fique ciente de que errou. Quando o pecador fica consciente de que suas ações foram erradas, então a Torá cumpriu seu papel. Mas o irmão de Yosef tinha um sentido, que seus sonhos eram inúteis. E quando Yosef fez a simples declaração, eu sou Yosef, trouxe de volta a questão de que os sonhos eram mesmo frutos de profecia divina, pois haviam de ser tornado realidade. Os irmãos ficaram perplexos, reconheceram a verdade naquele instante. Isso que foi a Torá profunda. Eles entenderam que todos os seus atos com relação ao Yosef tinham sido errados. Essa foi a lição que Rabi Shimon Eliezer aprendeu da história entre Yosef e seus irmãos. Esse momento de verdade é tão devastador que ele compara o Yom a Torá, dia da repressão, a Yom Adin, o dia do julgamento. O sofrimento que está implícito quando ele fica ciente de que viveu uma vida inteira no erro, é comparável ao julgamento que essa pessoa enfrenta por seu erro. E contamos outro exemplo bastante profundo da reação de uma pessoa que chegou à conclusão que viu toda a sua vida de acordo com uma percepção equivocada. Isaac temeu, um temor extremamente grande. Bereshit 27, 33. Rabi Haná diz um temor extremamente grande, implica que foi ainda maior do que o temor sentido por Abraão no altar, no momento em que sacrificou seu filho Isaac. E a Shimoni, 115, porque Isaac temeu com tanto fervor quando percebeu que havia dado a benção a Jacó. Não poderia ter sido pelo fato que estava descontente, porque abençoaria Jacó, pois ele reconfirmou sua bênção ao dizer realmente ele deve ser abençoado. Versículo 7:13. Pois que aqui, naquele instante, Isaac percebeu que a perspectiva pela qual havia visto Esaf durante toda a sua vida estava errada. Ele havia pretendido abençoar Esaf, pois acreditava que o povo de Israel viria dele. Então percebeu que era Jacó que carregava consigo o perfume do Gaeden, e não era Esaf, e que ele seria a fonte de bênçãos para o mundo, cuja descendência seria o povo escolhido de Deus. Não há choque maior para uma pessoa do que a descoberta de que ela errou toda a vida. Então, gente, final de tudo, não entre em choque quando você perceber que você errou toda a sua vida, ou que você repreendeu alguém de forma errada. Reconcilie com quem você repreendeu de forma errada, reconcilie-se com você mesmo, e faça uma techuvá. Techuvá quer dizer retorno, arrependimento, confissões, não pesares demais, cair lá em lástima, que vai te levar à depressão. Não. Techuvá, arrependimento, e não praticar mais aquela obra e receber sobre si não fazer. Então, se você descobriu que errou toda a sua vida, você pode consertar agora. Tudo de bom. Meu nome é Cláudio César dos Santos, represento o movimento no Brasil, na cidade de Nova Friburgo, região serrana. Gostou? Dá um joiazinho, dá um joiazinho, aperte o botão, dá um clique e prestigie o nosso canal. Nosso grupo Benó Friburgo, Rádio Acolhimento Cadite, nosso supervisor geral, e apoio do Moreno Tomasso Braga, aqui na região de Nova Friburgo, com um centro físico funcionando, com espaço para criança, espaço para festa, espaço para estudos e orações. Venha participar, não fique de fora, você está perdendo, hein? Venha participar dos nossos grupos de estudo, que é no WhatsApp, Benó Friburgo. Tudo de bom, tchau, tchau, mas já.